Olá, tudo bem com vocês? Professora Arli de Geografia, Instituto Genera Viana. Nesse vídeo eu quero falar com os meus queridos alunos da turma 700 701. A gente vai falar aí do capítulo 5, tá? As regiões do Brasil. Em capítulos anteriores, como o primeiro, por exemplo, nós falamos daí da extensão territorial do Brasil. Aí, né, a gente falou do quanto o Brasil é extenso, tanto que é o quinto maior país do mundo. Falamos das fronteiras, falamos de toda essa dimensão que o Brasil é. Mas no capítulo 5, ele vem falando aí das regiões. Aí vocês imaginam, né? Uma extensão territorial tão gigantesca como o Brasil é, se não tivesse essa organização, essa divisão em regiões. Como seria esse estudo, essa análise, né, de dados sobre determinada localização, determinado local? Seria uma coisa, né, meio complicada, tá? Então, na página 83, vem perguntando o que é regionalizar. Vamos ver um pouquinho o que é isso? Então, olha só, já sabemos que o território brasileiro é bastante diverso. É possível encontrar áreas com maior ou menor densidade populacional. Nós também já falamos disso, né? Tem região que a quantidade de pessoa é maior, outra menor, né? A densidade demográfica populacional, ela vai mudar de acordo aí com os locais. Diferentes níveis de industrialização ou com maior influência de determinado país em certo contexto de migração. Por causa dessa diversidade, o Brasil precisou ser organizado sob critério, ou seja, regionalizar. Regionalizar é organizar um espaço em partes seguidas, com critério, e agrupando essas partes de acordo com características semelhantes. O principal objetivo da regionalização de um país é compreender as características de suas diferentes localidades, suas potencialidades e necessidades. Isso possibilita, por exemplo, que governantes possam tomar decisões em benefício do conjunto, né? Ou seja, da população. O Brasil, por exemplo, possui dimensões continentais. A gente está falando aí do tamanho do Brasil, que a gente já trabalhou anteriormente. Ao dividir o território em menores partes, de acordo com a cultura, a economia, são outros fatores, né, como fatores do local, criam condições para conhecer as características de cada região, o perfil e as necessidades dos seus habitantes, assim, administrar com base, né, como colheita de dados, informações, como também já falei para vocês. No mesmo espaço, pode-se regionalizar de diferentes maneiras. É o que ocorre com o Brasil, que tem mais de uma regionalização definida segundo critério distinto. E elas nem sempre foram assim. Vale lembrar para vocês que toda essa regionalização que a gente conhece hoje, essa configuração atual, tá? Isso ao longo, né, dos anos, isso aí, para chegar nessa atual, muitas mudanças ocorreram, tá? Nem sempre foram ocorrendo mudanças para poder chegar aí essa definição que a gente conhece hoje. Nessa mesma página 83, tem aí, ó, várias fotos, várias imagens mostrando como era, tá? As diferenças, as mudanças geográficas que foram ocorrendo, tá? Então, tem diversas fotos aí para mostrar isso para vocês. Na 84, as 5 macro-regiões do IBGE. Então, nós falamos que foi preciso fazer todo esse processo de regionalizar, tá? Vocês já entenderam o objetivo, né? Para se melhor estudar, para ter como saber número de pessoas, quais são os critérios adotados por região. E aqui, na 84, fala dessas macro regiões. O órgão responsável por fazer essa divisão é o IBGE. Como vocês já sabem,
tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Essa regionalização, que são em 5 macro-regiões, é considerada oficial por ser adotada em pesquisas, planejamento e execução execução de políticas públicas pelos governos brasileiros. Nessa regionalização, o país está dividido em 5 grandes regiões, que são chamadas as macro-regiões. Do que eu tô falando? Eu tô falando aí, gente, ó, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul, tá? São essas 5 grandes regiões dentro dessa oficialização do IBGE, tá? Norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Vale lembrar para vocês, alunos do 7º ano, tá? Que como a gente vem estudando desde o início do ano letivo, primeiro a gente estudou a extensão territorial, depois a gente falou das divisas, né? Dos limites, população, enfim. Nesse capítulo, tá? Ele vem dando uma introdução, porque a partir daqui a gente vai estudar essas regiões separadamente, tá? A partir do próximo capítulo, cada região vai ser trabalhada, tá? De acordo com suas características. Então, aqui é só para vocês entenderem como foi feito essa divisão, tá? Essa regionalização que a gente conhece, ok? Então, por isso que vem dando essa introdução, mostrando como foi criado, como era lá atrás, antigamente, para poder chegar nessa configuração atual, tá? E mais à frente a gente vai estudar cada uma delas separadamente. Na 86, divisão regional também muda, é exatamente o que eu acabei de falar, tá? As mudanças elas vão ocorrendo com o passar do tempo. Para chegar no que a gente conhece hoje, muita coisa aconteceu, né? Para chegar toda essa organização bonitinha, quando a gente pega o mapa, a gente olha lá as regiões, nossa, isso ao passar do tempo, muitas coisas mudaram, tá? Então tem aí, ó, uma infinidade de mapas mostrando essas diferenças. Então vocês têm várias imagens mostrando também na página 86 e 87, tá? Então aí tá falando do período, né? Entre um período e outro, quais mudanças ocorreram. Então é mais a parte histórica mesmo, tá? Para vocês saberem, né? Que a coisa não é feita do dia para a noite, né? De um dia para o outro. Isso leva um tempo. E então hoje tá tudo muito fácil pra gente entender. Quando você pega o mapa, você olha e você já, né? Eu quero saber sobre a região norte, a região nordeste. Então tem os mapas, tudo organizadinho. Mas antigamente não era assim, tá? Na página 88, os 3 grandes complexos geoeconômicos, tá? Como foi dito no início do capítulo, existem várias maneiras, né? Várias regionalizações. E essa é mais uma regionalização. Então, vamos lá. A regionalização do Brasil nos 3 complexos geoeconômicos ou complexos regionais. Quais são esses complexos, tá? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Foi elaborada em 1967, tá? Para sua elaboração, o geógrafo brasileiro, tá? Que é Pedro Pinchas, ele utilizou vários critérios, como a formação histórica, econômica e cultural do país. Em especial, as consequências da industrialização, que vocês também já estudaram, né? Como foi feito o processo de início de industrialização, né? Com o primeiro impulso, o segundo impulso. Então, tudo isso, com esse crescimento da indústria dentro do Brasil, desde lá, né? Do princípio, do início, mesmo sabendo que a gente está falando de um processo tardio, né, comparado a países da Europa, por exemplo, o geógrafo ele foi fazendo ele optou por esse processo aí de regionalização, levando em consideração esses critérios que eu estou falando para vocês, tá? E a cada um desses espaços. Dessa forma, fornece um panorama mais fiel da realidade socioeconômica do Brasil. Então,
nessa página 88, tem aí, ó, mostrando esses 3 complexos, tá? Mostrando a área de onde vai e onde termina. Tem um mapa mostrando isso para vocês. Tudo que eu tô falando está representado no mapa, tá? É uma das formas aí de regionalização do Brasil. E uma outra forma, é chamado de 4 Brasis, tá? Que tá na página 89. Vem aí, ó. Em 2001, os geógrafos Milton Santos, tá? E Maria Laura Silveira propuseram uma nova regionalização para o Brasil. Ela, no caso, a Maria Laura, ela considerava o uso das técnicas, das ciências, da tecnologia e da informação na produção e transformação do espaço brasileiro, estando relacionado principalmente à terceira revolução industrial, né? Levando em consideração aí todo esse processo industrial, como eu falei para vocês em relação à página 88. De acordo com esses geógrafos, o Brasil se divide em 4 regiões: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e regiões concentradas. Cada uma delas respeita as divisões, né? As divisas dos estados. Também tem um mapa mostrando aí, assim como na 88, falando dos 3 complexos geoeconômicos, e tem as áreas, tá? Da onde vai e onde termina cada uma desses Brasis. Vamos botar assim, né? A região amazônica, a região nordeste, a região centro-oeste e a chamada região concentrada. Então tem tudo aí, ó, mostrando separadamente na página 89 para vocês, tá? Na 91, vem falando aí as desigualdades entre as regiões. A gente sabe que isso acontece demais, né? O Brasil é um país com grande desigualdade social. Esse aspecto pode ser observado quando se comparam as realidades de cada uma das regiões do Brasil. Como você já viu em outros capítulos, a gente já falou realmente sobre isso, alguns dados variam bastante de uma região para outra. Nós também já falamos sobre essa situação, né? A região norte tem um dado, a região norte tem outro, a região sudeste, e assim sucessivamente, cada região com suas características, com suas diferenças dentro desse tema, tá? Que é tão agravante dentro do nosso país, que é as desigualdades entre as regiões brasileiras, tá? Então, nessa mesma página, tá falando aí, ó, essas diferenças revelam grandes desigualdades regionais e mostram que a vida dos brasileiros pode mudar muito dependendo do local onde se mora. Com certeza, né, gente? A gente já estudou anteriormente sobre isso e a gente já falou, até mesmo em sala de aula, quanto essa diferença é tão grande de uma área para outra. Tem um mapa, tá? Aliás, não é um mapa, perdão, tem um gráfico aí mostrando, né? Tem uma porcentagem dessa desigualdade dentro do país como um todo e tem por região. Aí, ó, região norte, região nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, tá? Então, vocês dão uma olhadinha aí nesse gráfico que mostra. A gente está falando aí de porcentagem totalmente diferente, né? De região para outra, tá? E vale lembrar que esse tema, desigualdade social, é um tema que cada dia isso cresce cada vez mais, tá? Na 93 também é um tema que mexe muito com a gente, né? E a gente sabe que isso existe, que é o trabalho infantil nas regiões brasileiras, tá? Então vamos acompanhar aí, ó, que fala assim, ó, outro ponto que revela as desigualdades entre as regiões brasileiras é o trabalho infantil, um grave problema social. No Brasil, crianças com menos de 14 anos não podem trabalhar. A gente sabe muito bem, né, que muitas regiões do Brasil, né, essa realidade é outra. Após essa idade, é possível entrar no mercado de trabalho na condição de aprendiz, mas sem deixar a escola ou assumir funções insalubres, aquelas em que o trabalhador é exposto a agentes que trazem risco à saúde. Mesmo assim, em 2016, cerca de 190 mil crianças
entre 5 e 13 anos. Gente, eu tô falando de 5 anos a 13 anos, tá? Criança mesmo. De idade, trabalham no país. Muitas delas realizam atividades agrícolas, como plantio, aragem, colheitas, ou ajudam suas famílias em tarefas domésticas. Aí também, assim como na 92, na 91, tem o gráfico mostrando da desigualdade social, na 93 mostra aí, ó, tem todo um mapa e mostra crianças de 5 a 13 anos de idade trabalhando no Brasil. Também tem a distribuição por região. Tem a porcentagem, tá? E a idade dessa criança que varia aí, gente, de 5 a 13 anos. É triste falar disso? Sim, mas é a realidade, né? Então, vocês dão uma olhadinha no mapa, dá uma lida no conteúdo, tá? E é isso, tá, gente? Vou ficando por aqui. Tem tarefa online. Sigam o roteiro perfeitamente, não deixa nada sem fazer, tá? E a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem com Deus.